Olá! Hoje o nosso papo é sobre como dominar a arte da conversa com a inteligência artificial. É um campo que está crescendo muito, conhecido como engenharia de prompt. A gente vai descobrir junto como essa habilidade pode, de verdade, transformar o jeito que a gente interage com a tecnologia. E para começar, olha só que interessante essa citação. Não precisa ser cientista de dados nem engenheiro de machine learning. Qualquer um pode escrever um prompt. É isso mesmo. Essa habilidade não é só para especialistas, não. É para todo mundo. Mas aí fica a pergunta, né? Qual é a diferença entre um prompt bom e um que é simplesmente genial? O que será que separa uma instrução mais ou menos de uma que realmente libera todo o potencial da IA? E olha, a diferença é gigantesca. Pode ser o que separa uma resposta genérica de uma ideia que muda o jogo, uma ideia revolucionária. Saber fazer um bom prompt é ter uma chave para insights incríveis, soluções criativas e para resultados que fazem a diferença de verdade. É uma habilidade super poderosa. Certo, então vamos começar pelo básico, né? Para todo mundo ficar na mesma página. Afinal, o que é engenharia de prompt? Bora definir esse conceito. Basicamente, a gente pode pensar nisso como o processo de criar os melhores comandos, os melhores pedidos, para guiar os modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs, a darem respostas que sejam, bem, precisas e que façam sentido. Na prática, é a arte de dar o contexto certo para a IA construir a resposta que a gente espera palavra por palavra. É como preparar o caminho para o sucesso. É uma boa analogia, essa de lapidar uma joia. A entrada, ou seja, o prompt que a gente escreve, é como se fosse a lapidação, é o que vai definir a clareza, o brilho do resultado que a gente recebe da IA. Uma metáfora bem legal, né? Beleza, mas engenharia de prompt não é só sobre as palavras que a gente usa. Existem também, digamos, alguns botões que a gente pode ajustar para controlar a criatividade da IA. É como se fosse um painel de controle mesmo, para a gente calibrar e chegar no resultado ideal. E um desses botões mais interessantes é a temperatura. Pensa nela como um controle de criatividade. Se a gente coloca a temperatura baixa, tipo 0.1, as respostas vêm mais factuais, mais diretas, consistentes, ótimo para fazer um resumo ou responder uma pergunta específica. Agora, se a gente aumenta a temperatura tipo para 1.0, aí a IA fica super criativa, traz respostas diversas, inesperadas, é perfeito para brainstorming ou para criar uma história, por exemplo. Sabe outra coisa que funciona muito bem e que é igualzinho com a gente? Ensinar pelo exemplo. Mostrar para a IA o que se quer é uma das formas mais poderosas de conseguir um bom resultado. Vamos ver como isso funciona na prática. A primeira abordagem, a mais básica, é a que chamam de zero shot. O nome já diz tudo, né? Zero exemplos. É quando a gente simplesmente pede para a IA fazer alguma tarefa sem dar nenhuma referência antes. É um pedido direto. E olha só esse exemplo, que legal. Foi pedido para a IA classificar a crítica do filme Ela, o Hair. A crítica tem umas palavras meio ambíguas, tipo perturbador, mas também obra-prima. E mesmo com essa complexidade toda, sem nenhum exemplo prévio, a IA vai lá e acerta em cheio. Classifica como positiva. Mas dá para melhorar ainda mais. A gente pode usar a técnica de few shot, que é o quê? Basicamente dar alguns exemplos para a IA seguir. Ao fazer isso, a precisão aumenta assim drasticamente, porque ela aprende o padrão que a gente quer. E esse exemplo da pizza é sensacional. Primeiro, são mostrados dois pedidos simples, já formatadinhos em JSON. E aí vem o desafio, um pedido bem mais complexo, de uma pizza grande meio a meio. E o resultado? A IA entende perfeitamente e estrutura o pedido em JSON certinho. Por quê? Porque ela aprendeu com os exemplos anteriores. É impressionante o poder disso. Ok, vamos para a próxima técnica que deixa as coisas ainda mais interessantes. E se a gente pudesse dar uma personalidade para a IA? É exatamente isso que o role prompting, ou atribuição de papel, faz. Olha só, o prompt aqui começa com "quero que atue como um guia de turismo". Só essa frase já muda tudo. Em vez de dar uma lista genérica de coisas para fazer em Amsterdã, a IA assume o papel e dá sugestões super focadas e úteis sobre museus, exatamente como um guia de verdade faria. Agora, a gente chega na técnica que, para mim, é talvez a mais impressionante de todas. E se desse para fazer a IA não só responder, mas pensar, raciocinar sobre um problema passo a passo? A comparação aqui é muito clara. À esquerda, temos um probleminha de lógica. Sem nenhuma ajuda, a IA se confunde e erra a resposta. Agora olha à direita. A única coisa que mudou foi a adição de uma frase quase mágica: "vamos pensar passo a passo".
E pronto, a IA mostra todo o raciocínio e chega na resposta certa, 26. Uma frasezinha que muda completamente o resultado. E esse diagrama ajuda a gente a entender por que isso funciona. Em vez de ir direto da pergunta para a resposta, o que pode levar a um erro por impulso, essa técnica de cadeia de pensamento força a IA a criar um caminho mais longo, com etapas no meio. Ela é obrigada a mostrar as contas, a verificar o próprio trabalho, bem parecido com o que a gente faz para não errar. Ufa, a gente viu bastante coisa, né? Exploramos as técnicas mais importantes. Agora, para fechar, vamos juntar tudo num resumo prático. São as melhores dicas para realmente melhorar a qualidade de qualquer prompt. Então, anota aí, esse é o kit de ferramentas essencial. Primeiro, seja específico. Dê detalhes sobre o formato, o tamanho, o estilo que se espera na resposta. Segundo, dê instruções claras sobre o que fazer, em vez de só falar o que não fazer. Terceiro, e talvez o mais importante, use exemplos. É o jeito mais eficaz de ensinar a IA. E por último, experimente. Mude as palavras, os formatos, os estilos. Não tenha medo de testar. E para fechar, a dica de ouro, documente as tentativas. Sério, chegar no prompt perfeito é um processo de tentativa e erro. Manter um registro do objetivo, do prompt usado, do resultado, anotar o que deu certo e o que deu errado é fundamental para ir melhorando e para consertar o que não está funcionando. Bom, então a gente passou do básico até as técnicas mais avançadas. Com tudo isso em mãos, a gente tem as ferramentas para se tornar um verdadeiro mestre na conversa com a IA. Essa habilidade de dialogar de forma eficaz com a inteligência artificial abre portas para novas formas de criatividade, de resolver problemas. A pergunta que fica no ar é: o que será criado a partir daqui?